Pessoal, queria dar boas-vindas mais uma vez a vocês no Human Talks, o nosso podcast que conversa sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. Hoje nós estamos com o Dr. Gilberto Ururaí, que vai conversar com a gente sobre longevidade, sobre prevenção, sobre estilo de vida saudável, uma das pautas mais importantes quando se fala em vida hoje em dia. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, Rodrigo, uma honra estar aqui com vocês e transmitir um pouquinho da nossa experiência ao longo desses 33 anos de atividades, 4 livros publicados e 250 mil check-ups médicos realizados. Legal, 250 mil check-ups é um indicador maravilhoso, né? Quantidade de vidas impactadas, e quando se fala em check-up, a gente fala muito em prevenção, né? A gente fala em não remediar, né? É uma coisa que a gente tem falado muito aqui na Hilma. Gilberto, queria que você contasse um pouquinho da sua história, pode ser? Então, pra gente? Eu sou médico formado em 1979 pelo FRJ e passei minha vida me dedicando à prevenção. Fiz vários cursos fora, enfim, tivemos lá em Harvard, como você acaba de falar, enfim, publicamos 4 livros sobre o tema. O primeiro em 95 sobre o estresse, como se tornar um bom estressado. O segundo foi em 2005, o cérebro emocional, quando abordamos os neurotransmissores, enfim, e o quanto a emoção tem um papel fundamental no dia a dia das pessoas, é a mola da vida, não se vive sem emoção. E o terceiro livro foi sobre emoções e saúde, o quanto as emoções impactam na saúde das pessoas. E, finalmente, em 2022, lançamos Saúde e Prevenção, mostrando a importância da medicina preventiva, da promoção da saúde, da importância do check-up, do diagnóstico precoce e, sobretudo, do estilo de vida saudável. Então, estamos aí já buscando o 5º livro, que devemos lançá-lo esse ano, intitulado Longevidade com Autonomia. Excelente. E até você citou Harvard, né? A gente estava conversando antes aqui da gente gravar o podcast, e me impactou muito. Eu estive lá em 2012 fazendo um programa de formação de donos e gestores e eu gostava de andar em outros segmentos, né? E eu sempre fui muito encantado pela saúde. Eu brinco que eu sou engenheiro, mas médico frustrado. E eu achei uma palestra bem interessante. E essa palestra eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo dela, porque tinham 2 frases impactantes. A primeira frase impactante para mim foi que ele colocou lá na abertura, que o primeiro ser humano que não precisaria morrer já estaria vivo. Não é que não vá morrer, né? Claro. Mas que não precisaria morrer. E a outra, ele apresentou um conceito que até eu trouxe depois quando a gente criou a nossa faculdade de medicina, né? Quando eu passei por isso, é o conceito da medicina do estilo de vida. Isso. Né? Que foi algo que me impactou muito, porque foi o primeiro momento que eu parei para pensar. Eu falei, olha, a gente nasce saudável, né? A gente nasce... Teoricamente. A grande maioria a gente nasce saudável. E aos poucos a gente vai esquecendo que a gente precisa continuar com essa máquina saudável. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse conceito, que é um conceito que ainda... Eu vejo que a gente começa a trabalhar no Brasil, né? Desde 2017, 2018, mas ainda é pouco falado, né? A gente vê muito medicina integrativa, envelhecimento saudável. Mas na realidade, a medicina holística, a medicina que nós praticamos no cotidiano. Uhum. O meu objetivo na ida a Harvard foi encontrar Edward Phillips, um médico excepcional. Ele desenvolveu, com outros parceiros, o Instituto do Lifestyle Medicine, da medicina aplicada ao estilo de vida, com grande sucesso. Expandiu isso para outros estados, criaram o American Board of Lifestyle Medicine e trouxemos Ed para cá, para o Rio de Janeiro. Ele fez uma palestra excepcional na PUC, casa cheia, e foi, de fato, uma maravilha. E à tarde daquele dia, daquele sábado, julho de 2017, eu falei, Ed, vem fazer o check-up conosco. E ele foi. E saiu dali encantado. E viu no primeiro livro nosso, datado de 1995, que ali nós já abordávamos a importância do estilo de vida, na manutenção da saúde e na busca da longevidade com autonomia. Segundo Stanford, 73% das mortes nos grandes centros
são decorrentes de um estilo de vida pouco saudável. Eu não tenho dúvida dessa afirmativa, porque no nosso check-up, no dia a dia, nós, de forma in loco, né, observamos essas manifestações, essas ações do estilo de vida no corpo do indivíduo. É uma medicina pautada em evidência. Então, se eu tenho hoje uma população ou um número de 250 mil check-ups realizados, eu sei exatamente, meu banco de dados permite me afirmar que o homem moderno, o homem atual, quando eu falo homem e mulher, né, estão deixando de lado seu principal patrimônio, que é a sua saúde. Nascemos com saúde, mas manter esse capital em dia, saudável, é um outro desafio. Isso requer força de vontade, disciplina, como tudo na vida, tem um propósito. Sem propósito você não vai a lugar nenhum. Então, nós fazemos o seguinte, Rodrigo, examinamos nosso cliente, fazemos um check-up médico em 12 especialidades. Durante o check-up ele faz o download do nosso aplicativo, recebe as senhas para acessar seus resultados. E no dia seguinte, 24 horas após os exames, ele já tem o resultado nas suas mãos. A partir desse momento, nós passamos a criar para o nosso cliente um prontuário médico digital. Ele pode inserir o exame que ele fizer em qualquer lugar, em qualquer clínica do mundo, e passa a ter à sua disposição esse patrimônio. E no momento de uma emergência, isso salva a vida. Né? Então, ele faz o check-up, 24 horas após, ele tem os resultados em mãos, e logo em seguida ele marca uma consulta pós-check-up com os nossos médicos, para que nós, juntos, desenvolvamos um plano, um programa de saúde para corrigir os fatores de risco identificados no check-up. Isso pode ser presencialmente, pode ser virtualmente, por Google Meet, enfim. Importante que aplicamos a tecnologia da inteligência artificial, sem dúvida, mas de forma correta e ética, conhecendo o nosso paciente. Eu tenho todos os dados ali porque eu examinei. E montar um programa de saúde pós-check-up é muito simples. O grande desafio é a disciplina, a força de vontade para querer mudar, né? E é onde nós interagimos com os nossos clientes. Feito isso, durante o pós-check-up, fazemos a consulta. Ao longo do ano, entre essa consulta pós-check-up e o próximo check-up, nós vamos interagir com o cliente, ver suas dificuldades, está de fato desenvolvendo o programa, o ganho autoestima, né? E, sobretudo, gerando valor para o capital saúde do nosso cliente. Esse é o nosso trabalho. E eu recomendo profundamente, eu vou até virar cliente aqui da MedRio, e eu fiz um check-up uma vez que era obrigatório para eu fazer um seguro quando a gente montou a operação nos Estados Unidos, né? Isso. E sabe o que eu me surpreendi, Gilberto? Primeiro, quando eu fui fazer o check-up, né, eu imaginava que ia ser algo totalmente, como digamos assim, exames tradicionais, né? E o que eu preenchi de questionário de assessment foi fantástico, né? E serviu até para eu me tocar, digamos assim, ou perceber de algumas coisas. Por exemplo, né? Essa época que a gente estava montando a operação nos Estados Unidos, eram 2 unidades de educação e era estressante. Então você acaba bebendo um pouco mais. E você acha que a quantidade que você está bebendo é normal. Quando você começa a preencher, você fala, velho, não está normal aqui. Não, então sem dúvida. Em todos os nossos livros, Rodrigo, a base é o estresse do cotidiano. Porque o estresse do cotidiano, a partir de seus hormônios, é o motor para o estilo de vida inadequado. Se o indivíduo dorme mal, ele vai levantar cansado, preguiçoso e não vai fazer uma atividade física. Exatamente. Mas para ele se manter performante no seu cotidiano, ele vai lançar mão de cafeína em excesso, de açúcar em excesso, de nicotina em excesso. Aí entra num ciclo nefasto que a saúde vai ser muito prejudicada. Então, ali começam as nossas dissertações, enfim, sempre o estresse do cotidiano, induzindo, conduzindo, apontando para os nossos clientes
o caminho de um estilo de vida pouco saudável através da adrenalina, que impacta todo o sistema cardiovascular, entre outras coisas, e o cortisol, o segundo hormônio, que vai impactar na imunidade, né, na resistência à insulina, no ganho de peso. E com isso o indivíduo vai perdendo energia, saúde para enfrentar o seu cotidiano. Não raro, nós observamos clientes jovens, 35, 40 anos, já com bypass cardíaco, obesidade mórbida. Então, isso aí requer força de vontade para mudar. E muda. E o ganho de saúde se vê rapidamente. Então, esse pós-check-up é a verdadeira prevenção, porque o check-up em si é um flash da saúde no momento que você faz. É uma foto, né? É uma foto. Então, depois, precisamos sentar, avaliar quais foram os problemas, definir um programa de promoção à saúde, acompanhar, e o indivíduo vai observar seus ganhos no próximo check-up. Tá? Esse é o trabalho. Metas, né? Você começa a criar indicadores. Né? Claro, e com isso nós temos um banco de dados fantástico, por isso toda hora estamos escrevendo, produzindo livros, artigos semanais, encontros científicos na clínica, enfim, e temos que estar atentos à inovação permanente. Hoje, por exemplo, a clínica é 100% digital, eu não tenho mais papel, entendeu? Por exemplo, então você tem que ser certificado por uma grande empresa internacional em qualidade, você tem que se adequar à LGPD, você tem que ter cuidado com a tua segurança cibernética, que você fala de dados sensíveis de clientes. Ultra sensível. Né? Então, nós temos que ter uma atenção permanente, né, desde a entrada à saída do cliente da clínica. Enquanto ele está conosco, aquele check-up tem que ser algo também agradável. Humanizado, né? Humanizado, muitas vezes o cliente chega muito tenso, sem saber o que vai encontrar no seu check-up. Então a gente busca ter um time muito maduro, todos muito bem informados. Além disso, procuramos ter uma música ambiente, porque a música, o topo da arte sempre descontrai, remete a um filme, a um namoro, enfim, a um livro. Então temos uma música ali promovida por jovens talentos da música brasileira. São jovens que tocam instrumento de solo, tem a menina que canta de uma forma dócil. Fantástico. E isso, muitas vezes, o cliente interage no momento de check-up. Levanta, toca essa música, canta essa música, canta. É um negócio espetacular. Então, outra coisa interessante, embora, óbvio, todos os equipamentos sejam de última geração, enfim, um fluxo de check-up, de exame voltado para o executivo. Nós temos lá um café da manhã, um lanche da tarde, organizado por um chefe Roland Villar, que é um must da gastronomia local, enfim, com produtos espetaculares também, gostosos. E às 5 horas do nosso check-up passam de uma forma assim, suave, agradável, e no dia seguinte sentamos com o cliente para discutir o que foi seu check-up. Então, fizemos um levantamento recente, né? Nós recebemos, ao longo desses anos, indivíduos de 40 nacionalidades diferentes. Fantástico. Né? E estamos vivendo um momento aí pós-festas, e é nesse momento de festas que nós recebemos brasileiros expatriados mundo afora. Que voltam para as festas e para as férias. E aqui aproveita e faz check-up. Então, estou falando de pessoas que vivem no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na França. Então, estamos falando de países mega desenvolvidos, primeiro mundo, que quando elas vêm, essas pessoas vêm ao Brasil, faz check-up aqui, porque não encontram o que nós oferecemos ao nosso público lá fora, não com a nossa expertise. Então, MedRio virou, sem dúvida, um case no Brasil, é foco de outras empresas, tentam até nos copiar, enfim, mas a experiência está sempre à frente, né? A nossa missão é manter o check-up sempre atualizado e oferecer ao nosso público uma saúde sem surpresas. Quem faz o check-up não tem que ter surpresa. Se encontrar, se fizer um diagnóstico precoce, nós sabemos que 90% dos cânceres, desde que diagnosticados precocemente, tem cura. E aí é um ponto interessantíssimo ter falado agora de oncologia, né? Porque
principalmente quando se fala em oncologia, muita gente fala, olha, não tem o que fazer, minha genética é uma genética ruim. Mas eu sempre tento, quando vem um amigo conversar, eu dou uma de média e falo, olha só, tem uma diferença genética e expressão genética, né? Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho da epigenética. Vamos. Né? O indivíduo tem lá predisposição genética, né? Tem lá os pais, tem dificuldade, tem lá alteração no metabolismo do colesterol. Por exemplo, hipertensão, diabetes, é muito vinculado à genética. Entretanto, se o indivíduo pratica um estilo de vida saudável, ele supera essas hereditariedades. Entendeu? Você não tem a dúvida disso. E a gente vê isso a toda hora. Você vê indivíduos jovens que ainda não atentaram para o valor de sua vida, sua saúde. Você só se toca quando tem algum problema. E muitos só se tocam, de fato, quando vem um problema sério. Verdade. Nós estamos, no dia a dia, Rodrigo, na clínica, além dos livros publicados periodicamente, nós temos artigos semanais publicados em grandes revistas que repercutem para a sociedade. Nós temos encontros científicos na clínica anualmente. Estamos aí no 5º ano desses encontros, que nós trazemos médicos de fora para debater um assunto. Por exemplo, começamos esse ciclo agora em março. O primeiro tema é longevidade com autonomia. O segundo tema será espiritualidade, faz bem ao corpo e à alma. Né? O terceiro, vamos cuidar das alterações das doenças renais. Né? E a quarta, é o lançamento do nosso livro de 2024, Longevidade com Autonomia. Então, nós não paramos um minuto, porque um dos nossos compromissos com a sociedade é de educar, de informar sobre a importância da prevenção. Isso nós não paramos desde a nossa inauguração. É educar para a saúde. Entendeu? Isso aí faz parte, né, do conceito ESG, que a MedRio está 100% integrada, está dentro da pauta ESG. Ganhamos um selo de qualidade de uma empresa internacional, EcoVadis, sobre esse tema. Né? E respeitamos enormemente o meio ambiente, não trabalhamos com papel, buscamos educar a sociedade para a saúde, entendeu? E, em termos de governança corporativa, temos lá todos os nossos cuidados, como falamos, em relação ao LGPD, segurança cibernética, enfim, e entrosar todo o nosso time em cima de um código de conduta que a MedRio foi a primeira clínica a desenvolver no Brasil em 2016. Excelente. Eu acho a prevenção uma coisa maravilhosa, tanto quando se fala na saúde física, né, quanto na saúde mental. Né? A gente esquece disso. Sem dúvida. Nós vimos isso na pandemia. Exatamente. Eu falo que a prevenção, na verdade, ela não trata a causa da doença, ela trata a causa da causa. Ela vai mais a fundo. E o que você falou é fantástico, realmente, você integrar uma qualidade de vida à prevenção das doenças, não só a prevenção, também o tratamento e a cura das doenças. Uma coisa que eu não vejo é curiosidade, surgiu agora, tá? Eu estava me lembrando, a gente estava falando dos Estados Unidos, quando eu estive lá montando a nossa operação, um dia eu fui parar no hospital, uma coisa besteira, né? E eu resolvi passear pelo hospital. E eu reparei uma coisa que eu nunca vi aqui no Rio. Não sei se é um desconhecimento meu, graças a Deus eu não parei tanto no hospital no Rio. Mas uma academia de ginástica a nível... Então, o que acontece? Benchmark no mundo dentro do hospital. Muito bem. Seguramente o hospital tem um centro de oncologia. Exatamente. Tá bem? E hoje, no primeiro mundo, em todo centro oncológico, você vê acoplado um centro de atividade física. Por quê? Hoje vivemos num mundo turbulento, em franca mutação. Né? O que é o estresse, senão a necessidade do ser humano em se adequar às mudanças do dia a dia. As mudanças são aceleradíssimas. Então, o estresse só tende a aumentar. Quando a gente fala estresse, fala em adrenalina e cortisol, baixa imunidade. Exatamente. Tudo bem. Com a atividade física regular, o indivíduo passa a produzir endorfinas que atenuam os efeitos do cortisol e da adrenalina. Em todo centro importante de oncologia no primeiro mundo, você vai ver sempre uma atividade física acoplada, moderna, gerando aumento da imunidade do indivíduo. A atividade física
ela, além de gerar endorfina e controlar os efeitos do cortisol e adrenalina, gera bem-estar. Promove um sono de melhor qualidade. O indivíduo se sente mais performante no dia a dia, queima a glicose em excesso do nosso corpo, o açúcar e a gordura, gera bem-estar de uma forma importante. Eu digo, afirmo, assino embaixo que a atividade física regular é a vacina para todos os bens. Tá? Você controla o peso, dorme melhor, libido aumenta, a imunidade aumenta, por isso que nos centros de oncologia você vai ver sempre acoplado um centro de atividade física. Eu posso estar até enganado, mas o que mais mata no mundo é tabagismo. É um somatório de coisas, né? Se o indivíduo se alimenta mal, Alimentação e sedentarismo. ganha peso, né? Sedentário. E está tudo conectado, na verdade. O corpo, né? O ser humano é um, né? E é uma verdadeira orquestra. Então, se o indivíduo é sedentário, dorme mal, lança mão de substâncias estimulantes para se manter performante no cotidiano, bebe o álcool, e o vinho, segundo os franceses, faz bem ao coração. Não existe dose mínima de álcool boa para a saúde. Todo álcool é nefrotóxico, hepatotóxico, neurotóxico e vai por aí afora. Então, o que a gente está falando da medicina do estilo de vida, você tem esses pilares, né? É a alimentação, é o sono de qualidade repousante, que o indivíduo que dorme mal levanta cansado e tem o dia seguinte muito, vamos dizer, debilitado em termos de desenvolvimento. Relacionamentos de qualidade Relacionamento de qualidade. Então, a atividade física, a alimentação de qualidade, a gente sempre bate na dieta mediterrânea, que é espetacular em termos de conteúdo, fantástico. Enfim, é o sono de qualidade, é o combate ao estresse, a boa gestão do estresse cotidiano e o combate aos poluentes do dia a dia. O que é poluente para a saúde? É o excesso de farinha, é o excesso de sal, é o excesso de açúcar, de álcool. Isso aí são poluentes gigantescos. São drogas que a gente não percebe, né? Não percebe, o indivíduo ganha peso e com o ganho do peso você tem aí uma quantidade de doenças que vem no bojo, como o diabetes, que é uma doença horrorosa, é um pano de fundo terrível em que a imunidade do indivíduo está lá embaixo. O que aconteceu na pandemia? As pessoas se enclausuraram, as pessoas se isolaram, viram o tempo todo morte ao vivo, trabalhavam de casa, imediatamente criaram o sistema do home office, em que o indivíduo passava o dia inteiro diante de uma máquina que não ria, não brincava, não chorava, vendo morte ao vivo, bebendo mais, comendo mais, sedentário, decorrente da pandemia da Covid-19. Hoje nós temos duas pandemias, da doença crônica, obesidade, hipertensão, diabetes, vai por aí afora, câncer, cada vez incidindo em indivíduos cada vez mais jovens, e a pandemia da saúde mental fragilizada. Que você vê indivíduos com níveis de estresse elevadíssimos, burnout, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, é o que a gente vê no cotidiano. Eu falo por mim, durante a pandemia, eu sempre bem tranquilo de cabeça, mas durante a pandemia eu dei uma pirada, admito, e foi por um fator completamente fora do meu controle. Um ano antes, olha que curiosidade, um ano antes da pandemia, eu me mudei por causa disso. Eu morava num apartamento, a vista era linda, para o Cristo, para a Lagoa, não sei o quê, e construíram um hotel na minha frente. O hotel ficava a 3 metros. E ficou pronto em janeiro de 2020 o hotel. Uau. Tirou completamente Início o meu sol, pandemia. a minha vista, Isso e do nada. Eu não tinha mais sol, não tinha vista, não sabia se estava chovendo, não sabia se estava fazendo sol, e trancado em casa. Eu me vi numa situação, falei, nossa, eu preciso me mudar daqui, eu preciso sair. E esse momento de pandemia, Rodrigo, deu para a gente observar uma série de mudanças comportamentais na sociedade. Estamos falando em longevidade com autonomia. O indivíduo idoso, qual é a pior coisa que possa acontecer para o idoso? É a solidão. Sim. E todo mundo viveu momentos importantes de solidão durante a pandemia.
Ele com ele. Quantos casais se separaram porque os casais não se conheciam de fato? Foi um teste de estresse, né? Entendeu? Exatamente. Então, nós vivemos momentos assim muito delicados para a humanidade, que geraram mudanças enormes, eu diria irreversíveis. Vídeo que se passou, que está se passando com a inteligência artificial, né? O boom da inteligência artificial, as pessoas usando suas engenhocas eletrônicas, tudo à base de inteligência artificial. Quando você vê, criada pelo homem, né? Então, quando você fala de inteligência artificial aplicada ao físico do indivíduo, em termos médicos, é riquíssimo. Mas o homem é corpo e alma, físico e emoção. O mesmo cientista que desenvolveu a inteligência artificial, ótimo, voltando aqui ao corpo humano, quando entra no cenário das emoções, não dá um passo. Exatamente. Entendeu? Felizmente, o computador não brinca, não chora, não ri. Senão, seríamos robôs. A mesma inteligência artificial capaz de desenvolver em terceira dimensão uma válvula cardíaca para uma hipotética prótese, para traumas emocionais não tem prótese. Sim. Então temos que ter muito cuidado, muita ética com o uso da inteligência artificial. No fim, nós somos humanos, né? É por isso que eu gosto muito do nome que a gente escolheu aqui para rima, porque no fundo é rima. Somos humanos. Não tenho dúvida. Gilberto, a gente está chegando aqui na etapa final do nosso podcast. Queria lembrar para quem não segue o nosso canal, siga o nosso canal também. E eu gosto sempre de deixar no final uma mensagem. E eu acho que a gente pode criar duas mensagens aqui. Uma para o profissional de saúde, né? Temos desafios novos dentro da área de saúde. Como você mesmo falou, a inteligência artificial é um caminho sem volta, mas que pode ser muito bem aproveitado e ou bem mal regulamentado. E bem regulamentado. Né? Servindo sempre da ética, da correção, do uso adequado dessa bela ferramenta, que ninguém discute, que é belíssima. Exatamente. Mas vamos criar critérios de controles, né, para ser bem aplicada. Né? A mensagem que a gente traz, Rodrigo, é sempre que saúde é o combustível da vida. Saúde é prevenção. Sem saúde não vamos a lugar nenhum. Portanto, o caminho da medicina é a prevenção. É a medicina mais eficaz, é aquela que não deixa, ou aquele que aplica, não vai ficar doente, não tem surpresa, ano a ano faz seu check-up, identificou algo que esteja em fase inicial, corrige. E quantos clientes nós temos aí entre 90 e 100 anos, que há 30 anos faz seu check-up, e no momento de check-up viu uma alteração, conserta, corrige, e está vivendo muito bem. Continua com a sua autonomia, né? Exatamente. Até a morte, que é o que é um tabu. Ela acaba sendo mais saudável quando ela você tá até bem. a morte é mais digna, com menos sofrimento, quando você pratica um estilo de vida saudável. Então, vamos investir na nossa saúde, nosso maior patrimônio. Excelente. E o nosso público também tem muito profissional de saúde, né? Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras. Que dica a gente poderia dar para esse profissional, né? Vistos novos desafios, a gente tem naturalmente um aumento da expectativa de vida, isso acontece, você tem o surgimento de novas doenças que não existiam. Como é que a gente pode se especializar? Como é que a gente pode olhar para o futuro? No nosso dia a dia, ao longo desses 33 anos, nós temos mais de 1.000 médicos clientes da MedRio. Fantástico. Que vêm em busca da prevenção, de qualidade, competente, enfim. E o que eu digo sempre aos nossos jovens médicos, busque ser um gestor da saúde do seu cliente. Conheça seu cliente como um todo. De uma forma integrada, né? Integrada. Corpo e alma, físico e emoção. E aí você, com certeza, terá maior sucesso na terapia. Isso é engraçado que a gente vai fechar aqui esse papo com aquela palestra que eu te falei que eu assisti lá. Esqueci o nome do palestrante. Depois eu vou lembrar e boto aqui nos comentários. O último slide foi falar, olha, se os médicos e médicas conversassem um pouco mais, a gente aumentava a expectativa de vida em 5 anos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque nós formamos nossos médicos, infelizmente, hoje, para tratar de doença. Todos sabem tratar doença. E doença é cara. O hospital é caro. Olha bem, o tratamento de um câncer hoje é insuportável. Quem paga um tratamento hoje? Então, não podemos, a consciência médica deve investir na saúde, na prevenção e não na doença. Qualquer sistema de saúde pautado em doença é um sistema que tende a falir. Isso é ótimo. E está em linha com o que a gente acredita. Tanto quando a gente estava criando a Hilma,
Falei, Alberto, meu sócio, não vamos falar de doença, não. Vamos Não, falar a gente não fala. vamos falar de felicidade e bem-estar. É isso aí. A gente está no outro ponto. Tanto que a gente está desenvolvendo toda uma tecnologia junto com parceiros específicos para diagnosticar o grau de felicidade das pessoas. Mas é isso. É até mais fácil entrar dentro das empresas. Claro, porque o nosso trabalho é contrário do que você vê hoje nesse sistema de saúde. Evitamos falar em doença, nós queremos investir na saúde. Sim. Até porque a gente está cansado de falar de doença, né? A gente passou 3 anos falando. Tá ótimo. Doutor Gilberto, super obrigado. Vou deixar aqui também o site, o Instagram, as páginas da MedRio, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho. Fantástico aí sobre prevenção, sobre check-up, pioneiro e inovador e na fronteira do conhecimento, além da fronteira do conhecimento aqui no Brasil. Tá bom? Gilberto, muito obrigado. Agradecemos a oportunidade e é sempre uma honra estar aí com vocês e espero que um dia vocês venham à clínica para tomar um café da manhã conosco e conhecer de perto esse conceito que é um sucesso. Com certeza. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até nosso próximo episódio. Tchau, pessoal.